O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu, e eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar, nos alegrar com a palavra de Deus que a gente escutou agora sendo proclamada. Jesus nos reúne para falar dessa nova criação que acontece com o mistério da sua vinda. Todo esse momento do batismo de Jesus no Jordão, como um resumo de toda a obra da salvação. João Batista pregava dizendo que viria o Salvador definitivo, como um juiz terrível, que ia acabar de uma vez com a maldade no mundo. Falava da vinda do Salvador em termos muito duros, muito fortes. E quando Jesus vai até ele, acontece uma coisa muito diferente daquilo que o próprio João Batista tinha imaginado. Jesus entra na fila dos pecadores. Aquele batismo era para os pecadores se arrependerem dos seus pecados, se converterem da sua maldade. E o símbolo desse arrependimento, o símbolo do desejo que eles tinham de começar uma nova vida para esperar o Salvador, era esse mergulho nas águas do Jordão. Batismo, palavra grega que quer dizer justamente isso, mergulho, imersão. Então, iam até João e realizavam esse rito, que era um rito de arrependimento, de conversão, de desejo de vida nova, para aqueles que eram pecadores. João observa com muita surpresa que Jesus entra na fila dos pecadores, como se ele mesmo fosse um pecador. Tanto é que nas outras narrativas, de Mateus e de Lucas, João Batista não quer batizar Jesus. E ele diz com muita convicção e com muita razão, diz assim: eu é que tenho que ser batizado por ti. Não é você que tem que ser batizado por mim. Eu sou o pecador, você é o Salvador. E nessas versões de Mateus e Lucas, Jesus responde para João Batista: por agora deixa assim que se cumpra toda a justiça. É interessante porque justamente João Batista achava injusto Jesus, que não tinha pecado, que vinha nos salvar do pecado, se submeter a um rito que era feito para o pecador. E aqui começa Jesus a mostrar e a manifestar o seu mistério. Ele compartilha conosco a condição humana. Em tudo,
menos no pecado, mas sofre junto conosco e por nós as consequências do pecado, o sofrimento, a dor, a solidão, a tristeza, a angústia, a morte. Jesus mergulha na nossa condição humana, mergulha nessa nossa vida que é vivida longe de Deus, marcada pelo pecado. E mesmo ele não tendo pecado nenhum, ele faz esse mergulho na vida própria do pecador, feita de sofrimento e de morte. E ele faz isso na sua condição de filho, fazendo a entrega da sua vida ao Pai, porque esse é o modo de ser próprio do filho, é entregar tudo ao Pai. O Pai entrega tudo ao Filho, o Filho entrega tudo ao Pai, e esse amor de entrega, de doação do Filho para o Pai, do Pai para o Filho, é a pessoa do Espírito Santo. Então, toda a vida do Filho, desde toda a eternidade, no seio de Deus, no seio da Santíssima Trindade, ela é toda feita de entrega, de amor, de oferta. E ele entrando nessa nossa condição humana, cheia de sofrimento, cheia de miséria, de fome, de sede, de solidão, etc. Continua oferecendo tudo ao Pai. E oferece tudo para nos levar justamente para uma nova condição de vida, onde nós também podemos transformar a nossa vida em oferta ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Em toda a missa acontece essa oferta e essa entrega, ela se manifesta de forma sacramental para todos nós. Entregamos sobre o altar o pão e o vinho, que não são somente frutos da terra, o pão não é fruto só da terra, o trigo é fruto da terra, mas o pão é o fruto da terra e do nosso trabalho. Assim como o vinho também não é só o fruto da terra, que é a uva, o vinho é a uva trabalhada. Então ali está tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente trabalha. E ali estão também os nossos sofrimentos, as nossas dores, toda a nossa condição humana está ali sobre o altar. E aquilo tudo, toda essa nossa vida e todos nós somos assumidos pelo Filho. E tudo é transformado em entrega, em oferecimento. Ele toma a nossa vida e transforma a nossa vida em Eucaristia, quer dizer, em oferta ao Pai no Espírito Santo. E por isso, no final da oração eucarística, o sacerdote, representando a todos, levanta Jesus Cristo, que assumiu em si toda a nossa condição, nossa vida, nosso trabalho, e diz ao Pai: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Então, naquele momento, todos nós nos tornamos oferta ao Pai, todos nós nos tornamos uma só coisa com o Filho e passamos a viver a vida divina, que é a vida de entrega do Filho ao Pai, do Pai ao Filho, no Espírito Santo. Tudo isso, irmãos e irmãs, é representado e tornado visível nesse momento do batismo. Jesus mergulha na nossa vida humana, mortal, miserável, de pecadores, sem ter pecado.
E dali, daquela água onde os pecadores mergulharam, sai Jesus e escuta a voz do Pai: Tu és o meu filho bem-amado. E o Espírito Santo pairando sobre ele, como acontece no relato do Gênesis, né? No início, a terra era informe, sem vida, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, anunciando uma nova criação. Nós nos tornamos uma nova criação quando nós saímos da água do nosso batismo, que já não é o batismo de João, mas o de Cristo, onde Ele nos dá a sua vida. O Pai olha para nós e diz: esse é o meu filho bem-amado, essa é a minha filha bem-amada. Nos assume no seu amor, que é a própria pessoa do Espírito Santo, e aí nos tornamos filhos no Filho. Tudo isso, irmãos e irmãs, a gente celebra no dia de hoje, dia para recordar o batismo de Jesus e o dia para recordar do nosso batismo, no qual nos tornamos todos filhos bem-amados do Pai. Não vamos esquecer nunca essa nossa condição, reconhecer sempre a nossa dignidade. Fomos comprados por um preço infinito, o preço da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão do Filho de Deus. E vivemos já aqui na terra, compartilhando com Cristo as nossas dores, nossas tristezas, nossos sofrimentos. Já vivemos na condição de filhos bem-amados, uma condição que nunca tem fim, que nós somos levados por ela até a vida eterna. Peçamos a graça, irmãos e irmãs, de aprofundar cada dia mais no mistério do nosso batismo, para viver como filhos amados do Pai. Quantos problemas, quantas tristezas na nossa vida a gente tem porque a gente não se sente amado, porque a gente não lembra o quanto nós somos amados. E esse é o momento de a gente lembrar: sou batizado, sou filho no Filho, e escuto sempre, de forma eterna, a voz do Pai que me diz: esse é o meu filho, essa é a minha filha bem-amada. Nunca esqueçamos do amor de Deus infinito por todos nós.